Agora ocorre um fenômeno curioso com a MP 1159. Fenômeno do contrabando. Contrabando, né? Aquilo, a gente costumava usar uma linguagem mais suave do que essa, a gente falava em jabuti, né? O jabuti, que vem de uma parte de uma anedota, né? Você, como é que esse jabuti foi parar lá em cima da árvore, né? Ou seja, coisa mais estranha um jabuti em cima da árvore. Como é que ele foi parar lá? Quem é que colocou ele lá? Coisa estranha que ele foi parar lá, né? Agora, o próprio Supremo Tribunal Federal vem usando uma palavra mais pesada, né? Contrabando, contrabando legislativo. Qual é a origem dessa palavra, né? Tem origem aí no latim, contra, que significa contra, oposto, e banum, decreto. Depois a palavra ganhou uma versão italiana, e mais tarde em espanhol, né? Contra o decreto. Então, inicialmente, esse termo foi utilizado para se referir a mercadorias que estavam proibidas ou sujeitas a restrições legais, especialmente no contexto do comércio internacional e da circulação de bens entre diferentes regiões ou países. Então, contrabando é uma circulação proibida, né? Seria isso. E aí vem a notícia recente, né, do jornal Valor Econômico, está sempre trazendo boas novidades tributárias, né? Essa notícia do dia 21 de julho, agora. Justiça permite, ou seja, porque com a MP 1159, o que a gente teria que fazer, né? Se vamos começar uma recuperação tributária hoje, da tese do século, né, pela via administrativa, os créditos pretéritos continuam com o critério antigo, que é do ICMS destacado. Os créditos atuais, vamos dizer assim, que é no dia 1º de maio, que é a data de entrada em vigor da MP 1159, os créditos atuais, ou seja, 1º de maio para cá, já com o critério da MP, do ICMS recolhido, que é bem menor, né? Mas os colegas advogados estão se insurgindo contra esse abuso. E aí vem a notícia aqui do Valor Econômico de que a Justiça permitiu, né, a inclusão do ICMS em cálculo de crédito de PIS e COFINS. O que essa headline quer dizer é que houve decisões favoráveis no sentido de permitir a continuidade do critério de cálculo que o Supremo já havia estabelecido, ICMS destacado, né? Aí vem a headline, que a União defende a exclusão para tentar reduzir a conta de bilhões de reais gerada com o julgamento da chamada tese do século. O argumento do fisco é sempre esse, né? O argumento ad terrorem, do rombo nos cofres públicos, né? Vai ter um rombo no erário se a coisa ficar como está. E eu sempre digo, olha, rombo haveria se o tributo fosse devido. Aí sim nós poderíamos falar em rombo, né? Mas num tributo indevido, que o tribunal discutiu 20 anos para chegar à conclusão de que é indevido, não há que se falar em rombo. Rombo houve, na verdade, no bolso do contribuinte, né? Que foi tributado indevidamente durante décadas, mas só pode recuperar os 5 anos passados. Isso é que é rombo, né? Mas aí prossegue a notícia. Os contribuintes conseguiram 2 importantes. A palavra usada aqui foi precedente, né? Mas a linguagem aqui é jornalística. Precedente aqui não está sendo usado no termo técnico, não, né? O que se quer dizer aqui, conseguiram 2 julgados favoráveis, né, na discussão que promete se tornar a nova tese do século. Na verdade, uma tese dentro da tese. Dentro da tese do século, agora nós temos uma nova tese, né? 2 sentenças, uma proferida em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, autorizam a inclusão do ICMS no cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Traduzindo, autorizam a continuidade do critério de cálculo, apesar, a despeito, né, da MP 1159. Né? Por quê? Por quê? Por algumas razões, mas o argumento aqui central, determinante, é o seguinte: aconteceu com a MP 1159 um contrabando. A MP 1159, que deveria ser convertida em lei, numa lei própria sobre o assunto, isso não aconteceu. Ela não foi convertida numa lei autônoma própria. Não.
Quando veio agora a lei do PERSE, né, a lei 14.592, né, de maio agora, a conversão da MP do PERSE para lei, essa MP, vocês lembram, ela veio no Natal, né, e agora em maio foi convertida em lei. Na conversão do PERSE, da MP do PERSE para agora lei do PERSE, entrou esse jabuti, que é a conversão da MP 1159, ou seja, foi enfiada dentro da lei, da nova lei do PERSE, o dispositivo da MP 1159. Ele não foi para uma lei própria, ele foi para a lei do PERSE. É por isso que está se falando em contrabando, né? Ou seja, a lei do PERSE foi, então, convertida, publicada, promulgada, contendo um dispositivo estranho ao seu objeto, contendo um corpo estranho no seu conteúdo. O objeto da lei é o PERSE, mas ali dentro tem um jabuti, tem uma coisa esquisita, que não tem nada a ver com o objeto da lei, que é o critério de cálculo da tese do século. É isso que é o contrabando. Né? Então vejam, prosseguindo aqui na notícia. Uma das decisões beneficia uma indústria de gases industriais, a outra uma distribuidora de bebidas. Ambas recorreram à justiça quando ainda estava em vigor a MP 1159, utilizando uma petição que imagino que deve ser semelhante à nossa que a gente preparou aqui no Ibijus. MP 1159, editada em janeiro, que determinava a exclusão do ICMS do cálculo dos créditos. Na verdade, determinava a contraposição dos créditos, né? A inclusão dos créditos de aquisição na operação. No fim de maio, foi incluída na Lei 14.592, que é fruto da conversão de uma outra MP, a de número 1147, de 2022, aquela do Natal, que trata do PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Né? Então, a MP 1159, que tratava do critério de cálculo do PIS/COFINS, foi parar em outra lei, que não tem nada a ver com o assunto. São temas diferentes, são assuntos diferentes. A decisão que beneficia a distribuidora de bebidas foi concedida pela Segunda Vara Federal de Mogi das Cruzes. Na sentença, o juiz Paulo Bueno de Azevedo destaca que em nenhum momento a decisão do Supremo trata de base de cálculo dos créditos das contribuições sociais, muito menos da inclusão do ICMS. Está aí o número do processo, para quem quiser ver, para quem quiser buscar aí na fonte. Tá? O crédito, prosseguindo a notícia, o crédito no PIS e COFINS não levava em consideração o efetivo valor pago na tributação. Assim, não existe uma correlação necessária entre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e sua inclusão no direito de crédito. Afirma o juiz, a exclusão do ICMS do cálculo dos créditos do PIS e da COFINS viola a não cumulatividade. Então, esse é um dos argumentos do juiz. Então, haveria uma ofensa ao princípio da não cumulatividade quando se considera, né, no cálculo, a subtração dos créditos de aquisição. Né? E ainda, agora que vem um ponto forte aqui. Ele destaca na sentença que essa previsão estava em medida provisória, que perdeu a validade e acabou incluída na lei do PERSE. Vê-se a completa ausência de pertinência temática, atuando o Congresso naquilo que o Supremo Tribunal Federal chama de contrabando legislativo, com a introdução de matéria estranha em medida provisória inicialmente promulgada com outra temática. Então, a lei que foi convertida, a medida provisória que foi convertida em lei tem uma determinada temática, que é o PERSE, mas recebeu esse corpo estranho, cálculo de PIS/COFINS na tese do século. Contrabando. Ou seja, esse ponto, esse trecho da lei, não tem validade por falta de pertinência temática. Essa aqui é a tese. A tese é essa. E aí o espanto, uma tese dentro da tese, né? Uma tese dentro da tese do século. O espanto do nosso grande personagem, o estupefato. Ora, quer dizer então, né? Quer dizer então que nós temos um legislador contrabandista?
né? Isso causa espanto realmente ao nosso personagem estupefato. Porque o legislador, a função dele é justamente regrar, né? Regrar as condutas que possibilitam a nossa convivência em sociedade. É ele que nos diz o que é certo e o que é errado, o que nós devemos ou não podemos ou não devemos fazer, né? Então, quando o próprio legislador pratica contrabando, a gente fica um tanto sem referência, né? Do certo e do errado. Daí o espanto do nosso querido estupefato, né? Mas vamos lá. Qual é o amparo legal para essa tese? Né? O contrabando legislativo não pode acontecer. Mas por que eu digo que não pode acontecer? Eu estou tirando isso da minha cabeça? Ou tem amparo no ordenamento jurídico para dizer que o contrabando é proibido? Né? Tem amparo, sim, constitucional e legal. Vamos lá. Tudo começa, como sempre, na Constituição, processo legislativo previsto na Constituição, artigo 59. Passando alguma coisa aqui com a sirene ligada. O processo legislativo compreende a elaboração, né, de todos esses instrumentos, entre eles o inciso 5, que é a medida provisória. E vejam o parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. E nós temos essa lei complementar, que é a Lei Complementar número 95, do dia 26 de fevereiro de 1998. Já está no nosso ordenamento há bastante tempo, né? Há um quarto de século, né? Dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição da República e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Esta lei complementar, já entre nós há um quarto de século, no seu artigo 1º, disposições preliminares. A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis obedecerão ao disposto nesta lei complementar. E no seu parágrafo único, as disposições desta lei complementar aplicam-se ainda às medidas provisórias, né? Olha a MP 1159 aí. Aplicam-se as medidas provisórias e demais atos normativos referidos no artigo 59 da Constituição Federal. Eu prefiro a expressão Constituição da República, bem como no que couber aos decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos pelo Poder Executivo. Então, esta lei complementar é a regulamentação do artigo 59 da Constituição. E no seu artigo 7º, né? Diz o primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios. Aí vamos para o inciso 2. A lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Traduzindo, é proibido o contrabando. A lei tem que ter o seu próprio objeto, muito bem definido logo no primeiro artigo, e ela não pode conter matéria estranha a esse objeto. Então, o dispositivo da MP 1159 na lei do PERSE torna esse trecho da lei inválido, por incompatível com a lei complementar número 95 e, consequentemente, incompatível com o artigo 59 da Constituição. Veja que se a discussão for lá para cima, tem pega para recurso especial, ofensa à lei federal, e tem pega para recurso extraordinário, ofensa à Constituição. Entendeu? Tem pega, tem anzol para os dois recursos, se essa discussão subir, né? Então, a lei, o artigo 59, né, complementado aí pela Lei Complementar 95, é claríssimo ao proibir esse contrabando. Não, a lei tem que ter o seu próprio objeto. Não estamos mais no tempo da colcha de retalhos. A lei pode falar sobre todos os assuntos, pode falar sobre organização dos cupins, sobre vida sexual das formigas. Não! A lei tem que ter seu objeto. E qualquer coisa fora desse objeto é inválido por incompatibilidade com a lei complementar e com a Constituição. Então, prosseguindo na notícia, de acordo com Felipe Mano Monteiro do Passo,
né, colega advogado, representante da empresa Nação, o juiz acatou tanto o ponto do mérito, de que o crédito de PIS e COFINS é auferido pelo método base contra base, diferente do que acontece no ICMS, quanto à alegação do contrabando. Então, ele alegou o contrabando legislativo e o juiz acolheu. O juiz acolheu, entendeu que, além da ofensa ao princípio da não cumulatividade, houve realmente esse contrabando. No Rio de Janeiro, a sentença favorável à indústria de gases industriais foi concedida pela 26ª Vara Federal para a juíza Frana Elizabeth Mendes. A exclusão do ICMS do cálculo dos créditos PIS e COFINS aumenta de modo relevante e substancial a carga tributária do contribuinte. Realmente claro, porque o crédito, o ICMS destacado é muito mais elevado. Está aí o número do processo, né, para quem quiser ver na fonte. A magistrada acrescenta que o STF, Supremo Tribunal, se posicionou inúmeras vezes no sentido de que o método de apuração do PIS e da COFINS se diferencia daquele da apuração do IPI e do ICMS, de que haveria autorização em razão da não cumulatividade para inclusão dos custos e despesas na aquisição de mercadorias. Estaria neste conceito incluída a despesa advinda com o ICMS na aquisição da mercadoria para aferição da base de cálculo de tais contribuições. Ou seja, deixou claro que o critério, né, do ICMS destacado já está definido lá pelo Supremo ao longo de todos esses anos aí de longa discussão.